Para vocês que nos ouvem nesta hora, eu quero desejar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e te convidar nesse momento, aonde você está, se você está na sua casa, onde você está nessa hora, abrir o seu coração e cantarmos louvores ao Senhor, ao nosso Deus. Vamos declarar ao Senhor, creia que Deus está perto de você, Deus está perto de nós. Precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar a paz e vida eterna, venham conhecer o Salvador. Mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o céu. Separar, Deus está perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará, Deus está perto de nós, não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor, Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor, sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor, Deus está perto de nós, Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor, sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor, Deus está perto de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está perto de nós em todo tempo, Senhor. Ó Deus, nos acolhe, Senhor Deus, está conosco, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a nossa luz, Jesus.
sempre reinará o nosso Deus, para sempre reinará Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, nós queremos declarar: vem Jesus, vem Jesus. Queremos declarar nessa hora, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Se você pode declarar isso nessa hora. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aumenta o volume de sua voz e declare: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiaremos, Senhor. Nada temerei, Jesus. Nós iremos em frente, Senhor, caminhando. Eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declare mais uma vez ao Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus.
te agradecemos nessa hora, Senhor. O Senhor que vive nos nossos corações, Pai. O Senhor que reina nas nossas vidas, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. Pai, nesses dias, ó Deus, onde muitos corações, ó Deus, se encontram atribulados, preocupados, nós queremos declarar ao Senhor, Pai. Nós queremos clamar a Ti, Jesus. Nós queremos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Traga, Deus, a Tua paz aos corações, Senhor, aos lares, ó Deus, que enfrentam agora, ó Deus, nesse momento, ó Deus, problemas difíceis, Deus. E nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sol nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
casa e lidare con louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a missão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais uns amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Graça e paz, meus irmãos, nós queremos aproveitar esse momento para dedicarmos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Estamos vivendo esse momento de isolamento social e muitos irmãos têm nos procurado, pedindo informações de como podem dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. As informações estão passando agora aqui na tela. Você pode fazer o depósito diretamente na conta da igreja, ou se você preferir, você pode passar no escritório da igreja e deixar também com a irmã Conceição ou com alguém que esteja presente aqui. A palavra de Deus nos fala no Salmo 36, a partir do verso 7: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. O Senhor é bom em todo o tempo, e o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. A Bíblia nos mostra que a obra do Senhor ela é feita com a dedicação dos filhos de Deus.
aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor. Então faça isso nesse tempo. Se você pode, dedique o seu dízimo, a sua oferta, depositando diretamente na conta da igreja, pois isso tem abençoado os campos missionários, tem abençoado toda a estrutura do nosso templo, da nossa casa. Nesse momento não estamos desfrutando do templo físico, mas certamente estamos colhendo as bênçãos que o Senhor declara aqui no Salmo 36, versos 7 e 8. O Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, ore ao Senhor, apresente ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Isso certamente vai abençoar o reino de Deus e a casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor prospere o trabalho de suas mãos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz. Nós queremos saudar a cada um de vocês que nessa manhã nos ouve, está assistindo a essa ministração da Palavra de Deus. Nós queremos agradecer as orações que temos recebido. Sabemos que muitos irmãos têm orado e buscado a Deus nesse tempo, e essa é a nossa orientação, para que os irmãos estejam envolvidos com a sua família, buscando ao Senhor, buscando a Palavra do Senhor, orando a Deus e recebendo as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então, que Deus abençoe nessa manhã. Nós queremos compartilhar a Palavra do Senhor, já louvamos a Deus, já adoramos ao nosso Senhor através dos cânticos nessa manhã, mas nós queremos nesse momento ter a nossa mente, o nosso coração voltados para a Palavra de Deus. Então eu queria pedir que você esteja com a sua Bíblia nas mãos. Nós vamos caminhar por alguns textos e seria interessante se você estivesse com a sua Bíblia nesse momento, para que você possa acompanhar esses textos. Temos o texto de 1 Reis, capítulo 18. Eu quero começar falando um pouco a respeito da história do profeta Elias, esse homem que foi chamado por Deus para cumprir os seus propósitos em meio à nação. Então abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no livro de 1 Reis, capítulo 18. E diz assim, já no primeiro verso: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Vamos parar por aqui. O texto nos fala desse momento marcante em que Elias está diante do rei Acabe e ele apresenta-se diante do rei, e já era o 3º ano em que não chovia naquela região, e ele traz uma palavra do Senhor ao rei Acabe, que Deus daria chuva sobre a terra. Havia uma fome extrema, havia muita necessidade naquela região, devido à desobediência do rei, devido a diversos fatores que estavam afligindo o povo de Israel. E nós queremos meditar nessa manhã sobre a postura desse profeta e o chamado de Deus, a palavra de Deus ao profeta e ao seu povo. Então, nós precisamos fazer uma pequena narrativa, um pano de fundo de toda essa história, para que os irmãos tenham uma compreensão melhor. No século 9 a.C., o reino de Israel havia sido unido pelo rei Salomão, havia sido dividido em 2 por seu filho, o rei Roboão. O reino de Israel do norte e o reino de Judá no sul, que seguia mantendo a sede histórica de governo e o foco da religião israelita no templo de Jerusalém. Onri, que era rei de Israel, ele manteve em prática políticas que datavam ainda do reinado de Jeroboão, que eram contrárias às leis de Moisés. Visavam reorientar o foco religioso para longe da cidade de Jerusalém. Ou seja, Onri estava destituindo o culto ao Senhor em Jerusalém. Encorajava a construção de altares,
de templos locais para a realização de sacrifícios. Indicava sacerdotes que não pertenciam à família dos levitas, contrária às ordens de Deus, à palavra de Deus para a nação. E ainda mais, permitia ou até mesmo encorajava a construção de templos dedicados ao Deus cananita, ao Deus Baal. Tudo isso estava acontecendo em meio à nação de Israel. Omri, que era rei de Israel, ele conseguiu uma situação política e doméstica muito segura através de uma aliança que foi feita com o casamento do seu filho, Acabe, que o sucedeu, o rei Acabe, que nós citamos aqui no capítulo 18 de 1 Reis, ao qual Elias vai e fala aquilo que Deus está trazendo sobre ele e sobre a nação. Acabe se casa com a princesa Jezabel. A princesa Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, filha do rei Sidom, do reino da Fenícia. Tudo contrário às orientações que Deus havia dado à nação, ao seu povo. Soluções que trouxeram, a princípio, uma certa segurança e prosperidade econômica a Israel. Isso por algum tempo. Mas tais fatos trouxeram também muitas dificuldades ao povo de Israel, e especialmente aos profetas de Israel, porque eles passaram a ser perseguidos por Jezabel e pelos seus sacerdotes, pelos seus profetas, os profetas de Baal. Os profetas de Israel, eles tinham interesse que houvesse uma interpretação deuteronômica mesmo daquilo que trazia a lei judaica, as orientações que Deus deixou através de Moisés para o seu povo. E como rei Acabe, ele por vezes esteve fazendo com que essas tensões estivessem muito mais presentes na nação. O rei Acabe, que era rei agora de Israel, tensiona ainda mais, cedendo espaço e autoridade a Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, sua esposa. Acabe permitiu o culto a um deus estrangeiro dentro do seu próprio palácio, ou seja, o rei de Israel permite que haja culto a um deus estranho dentro do palácio daquele que representa o Israel de Deus. Mais ainda, construiu ali um templo para Baal. Permitiu que Jezabel trouxesse consigo um grande número de sacerdotes e profetas, tanto de Baal quanto de Aserá, para o seu país, para a sua nação. Então é nesse contexto que Elias ele é apresentado no livro de 1 Reis, no capítulo 17, o verso 1, se você pode ler esse texto comigo, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Nós encontramos aqui Elias profetizando aquilo que aconteceria nos próximos 3 anos, que antecedem o capítulo 18, versos que nós lemos no início, onde Elias está trazendo essa palavra de que haverá chuva, o Senhor trará chuva sobre a terra, após 3 anos dessa palavra de Elias ao rei Acabe, no capítulo 17. Então, irmãos, nós estamos vendo neste momento aquele homem que foi chamado por Deus, aquele homem que traz a palavra de Deus, que traz juízo sobre a nação, juízo sobre aqueles que deveriam estar adorando ao Deus vivo, juízo sobre aqueles que estavam atacando os profetas de Israel, profetas que foram assassinados, que foram perseguidos, profetas que foram eliminados pelas mãos de Jezabel e pela sua autoridade. E Acabe, sabendo de tudo isso, permitindo que tudo isso ocorresse. A Bíblia nos diz que dos reis de Israel, Acabe fez muito mal aos olhos de Deus. Acabe agiu muito mal diante daquilo que Deus colocou em suas mãos, o trono de Israel. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura
ainda no capítulo 18, quando o texto nos fala do encontro de Elias com Acabe, no verso 17 do capítulo 18. O verso 16 diz assim ainda: então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Obadias era mordomo de Acabe e Jezabel, e era temente ao Senhor, como diz a palavra de Deus, no verso 3 do capítulo 18. Agora no verso 17 diz assim: Acabe vendo a Elias, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Responde Elias então no verso 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Elias está lançando um desafio a Acabe. O Monte Carmelo era o lugar onde os profetas de Baal, onde aqueles homens que adoravam os postes ídolos e os que comiam à mesa com Jezabel, estavam constantemente profetizando ou estavam cultuando ao deus Baal e a Aserá. Elias então fala a Acabe para que ele envie mensageiros aos filhos de Israel para que o povo se reúna no cume do Monte Carmelo. O verso 21 diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse, já no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Verso 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Elias lança o desafio. Ali estão reunidos os profetas de Baal, os profetas que comiam à mesa também com Jezabel. Então, eram quase que 1000 profetas de Baal e os profetas que se assentavam à mesa com Jezabel, que adoravam o poste ídolo, diante do único profeta de Deus que havia restado, Elias. Elias mesmo afirma: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os demais profetas haviam sido mortos e perseguidos por Jezabel, com a conivência de Acabe, o rei de Israel. Elias então lança esse desafio. O povo de Israel está ali reunido e Elias já havia feito um confronto a esse povo. Até quando vocês vão ficar cocheando? Até quando vocês vão ficar indo de um lado para o outro, indecisos? Até quando estaremos indecisos quanto ao poder de Deus e à manifestação de Deus sobre as nossas vidas? Nós estamos falando de um povo que experimentava a graça do Senhor, a presença do Deus vivo, o culto ao único Deus que os libertou do Egito. Todas as histórias que eles haviam colhido até ali, agora estão diante do profeta de Deus, o único que havia restado, e são confrontados, e eles ouvem aquela palavra, aquele grande desafio, e eles declaram: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, verso 25: escolhei para vós outros uns dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invoquem o nome do vosso Deus, e não meta fogo no cordeiro, no sacrifício. Então eles tomaram o novilho,
que foi dado a eles, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, diz o texto. Desde a manhã até o meio-dia, aqueles homens estavam invocando a Baal, estavam clamando a Baal, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Estavam cansados. Desde a manhã até o meio-dia, estavam lutando, clamando, gritando, e não tinham respostas. Verso 27 diz que ao meio-dia Elias zombava deles. O profeta de Deus então começa a fazer chacota daquilo que ele está vendo. Ele diz: clamem em altas vozes, porque para vocês ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou pode ser que ele esteja atendendo a alguma necessidade, ou esteja em viagem, ou quem sabe ele está dormindo, e se vocês clamarem mais alto, ele vai despertar. E eles clamavam em altas vozes, e a partir daquele momento eles começaram a se retalhar com facas e lancetas. Eles começaram a cortar os seus corpos, e o sangue sendo derramado, e o seu sacrifício pessoal, como se aquilo fosse despertar o seu Deus. Nós sabemos muito bem que há um único Senhor, e um único sacrifício que foi feito por todos nós. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Aqueles homens estavam se retalhando, estavam gritando, estavam buscando ao seu Deus que não tinham resposta. O texto fala que, passado o meio-dia, verso 29, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chega de tudo isso que eles estão fazendo. Agora é chegado o momento em que o Deus Todo-Poderoso vai se revelar. E ele diz: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias então restaura o altar do Senhor, o altar que estava em ruínas, o altar do Deus Todo-Poderoso. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Israel, o povo de Deus. Com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande, como se ele estivesse tentando semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: encham de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Derramem água sobre o holocausto, derramem água sobre a lenha. Mais ainda, ele abriu um rego, e ele falou para fazer isso 1 vez, 2 vezes, e eles o fizeram, e pela 3ª vez ainda pediu que fizessem isso, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, e no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Uma oração simples, uma oração singela, mas uma oração poderosa que exalta o caráter de Deus. Uma oração que reconhece a autoridade de Deus. Uma oração que rasga os céus com a voz do profeta. Uma oração que vai de encontro ao coração de Deus e ao desejo de Deus em se revelar ao seu povo. O profeta sabe muito bem com quem ele está falando. O profeta sabe muito bem a quem ele está representando. Diferente dos profetas de Baal, que gritavam, que clamavam, que retalharam as suas carnes e nenhuma resposta tiveram. Então no verso 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. A manifestação do poder de Deus.
O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, que algo tão maravilhoso aconteceu diante dos olhos daquela multidão. O testemunho que ficou àqueles profetas de Baal, o testemunho que fica ao rei Acabe, aquilo que vem impactar o coração daquela multidão. E no verso 40 diz o texto: disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Eles foram eliminados pelo poder de Deus, pela orientação de Deus, pela graça do Senhor. Não há mal que venha nos abater, e que o nosso Deus esteja de braços cruzados para não socorrer o seu povo. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, de tantas dificuldades, de tantas incertezas, como temos dito. Mas temos uma certeza em nosso coração: o Deus Todo-Poderoso está conosco. O Senhor é Deus. Você pode declarar isso essa manhã. O Senhor é Deus sobre a tua casa, o Senhor é Deus sobre essa nação, o Senhor é Deus sobre o seu povo. Deus está restaurando essa nação. Deus está restaurando a sua igreja. Deus está nos chamando para um momento de entendimento da sua vontade, assim como chamou Elias nesse momento. E Elias cumpre o propósito de Deus. Mas vamos adiantar um pouco mais agora, quando no verso 41 nós encontramos o texto em que Elias diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Não chovia há 3 anos naquela região. O próprio rei Acabe havia dado ordens também ao seu mordomo para sair pela terra, buscando a oportunidade de alimentar os seus animais, para que não perdessem os seus animais. Havia grande sequidão e fome. Mas agora o profeta declara: virá grande chuva sobre a terra. E ele declara isso ao rei. Grande chuva vem sobre a nossa nação. Grande chuva do Senhor vem sobre o mundo, sobre toda a criação. Porque Deus é Senhor de todos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Elias então ordena, e Acabe vai, sobe, come. Elias vai orar, chama o seu moço, anuncia que a chuva vem. Elias então vai adiante do rei Acabe, ele corre adiante do rei até a entrada de Jezreel, está no verso 46. E agora o capítulo 19 começa a relatar Elias no monte Horebe. Acabe volta a Jezreel e ele declara a Jezabel e declara tudo o que havia acontecido no Monte Carmelo. Mas Acabe, ele lança a sua esposa Jezabel informações que ressaltam o que Elias fez. Mais uma vez Acabe demonstra que ele não entendeu nada. Ele é o rei. Deus está tentando alarmar o coração daquele homem para que ele volte aos caminhos do Senhor, para que a nação retorne aos preceitos do Senhor. Acabe não entendeu nada. Acabe relata exatamente o que aconteceu através da vida de Elias, mas reforçando o que aconteceu por causa de Elias. Não reconhecendo a atuação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem Elias estava representando. Jezabel fica indignada e com grande ira ela declara que vai matar Elias. E Acabe concorda com isso. E o texto vai se desenrolando. Eu gostaria que você lesse na sua casa posteriormente, desde o capítulo 17 até o capítulo 19, até o final dele. Você vai encontrar todas essas ilustrações de forma muito mais clara. Mas nós queremos vir aqui ao verso, capítulo 19, verso 3. Quando Elias tem a informação de que Jezabel está anunciando a sua perseguição e morte, no verso 3 diz que ele temeu. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, desde a manhã até o fim do dia.
Elias estava caminhando pelo deserto, fugindo, correndo, se distanciando, com medo. Nós estamos falando do profeta que havia lutado contra 450 profetas de Baal. Alguém que trouxe a manifestação do poder de Deus, agora está com medo no seu coração. Quantos de nós nesse tempo anda alarmado, amedrontado? Elias fugiu. E no final desse dia, ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele se deitou e dormiu, e Deus assim ainda envia o anjo do Senhor para cuidar e alimentar o profeta. E dar ordens ao profeta. E mostrar ao profeta que ele não está só. Irmãos, nós não estamos sós. O Deus Todo-Poderoso está conosco. O anjo vai uma vez, vai a segunda vez no verso 7. Orienta a Elias o que ele deve fazer, que ele deve se alimentar. O caminho é longo, ele precisa se alimentar para suportar tudo aquilo. E o verso 8 diz que ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Elias foi ao monte Horebe, e o monte Horebe é o monte de Deus. O monte Horebe é o monte onde Deus se manifestou ao seu povo através de Moisés, entregando às mãos de Moisés as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Aliás, irmãos, Elias é a única pessoa mencionada na Bíblia a retornar ao monte Horebe depois que Moisés e a sua geração havia passado por ali, por aquele lugar, séculos antes. Mas agora Elias está no monte Horebe, no monte de Deus. Qual o temor que há no seu coração nessa manhã? O que nós vemos é que o nosso lugar de refúgio não é a caverna. A caverna não é o nosso lugar. Talvez esse tempo de isolamento a gente possa ilustrar como esse momento da caverna de Elias. Momento de incerteza, de medo, de temor. Mas a caverna não é o seu lugar. Deus quer que você esteja no monte Horebe, no monte de Deus, na sua presença plena, onde Deus quer ministrar a sua palavra e o seu poder ao seu coração, onde Deus quer resgatar as nossas vidas, onde Deus quer alinhar o nosso coração ao dele. Veja no verso 9, que Elias entrou numa caverna ali no monte, onde passou a noite, e diz o texto, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, e Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Elias então responde no verso 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Não é a resposta que Deus esperava de Elias. Elias dá uma resposta evasiva, uma resposta onde ele apresenta a sua reclamação, onde ele reclama e apresenta a sua amargura. Veja que ele está apontando que ele está só. E há pessoas procurando tirar-lhe a vida. Mas é o Deus de toda a vida e de todo poder e toda autoridade que está falando com ele. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que está falando conosco nessa manhã. E Ele nos chama e nos pergunta o que você está fazendo. O que você está fazendo desse tempo de quarentena? O que você está fazendo desse tempo que você tem à disposição de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de contemplar a sua palavra, de se alimentar da sua verdade e retirar do seu coração toda a dor e toda a amargura. Irmãos, o texto vai discorrendo, e Deus diz no verso 11 a Elias, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, saia dessa condição de inércia, de murmuração, de queixa, de angústia, de amargura, e se coloque na presença do Deus vivo perante o Senhor. E ainda no verso 11 diz, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Um forte e poderoso vento rompeu as montanhas, rompeu as rochas diante
do Senhor. Mas o texto diz, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E tudo isso diante dos olhos de Elias. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ou seja, uma brisa, um vento brando. Depois de todas aquelas manifestações poderosas, e o texto continua dizendo, Deus não estava no vento, não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, mas vem uma brisa e revela o coração paterno de Deus e o cuidado que Deus tem tido com a nossa vida. Deus tem soprado o seu sopro de vida sobre nós. A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Mas qual é a resposta de Elias nesse momento? Verso 13, ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Deus pergunta mais uma vez, que fazes aqui, Elias? Ele responde então, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias apresenta o mesmo lamento. E Elias não atenta para a importância da revelação divina que passou diante dos olhos dele. Deus está se revelando nesse tempo. Deus está nos dando a oportunidade de voltar o nosso coração, os nossos olhos, ao agir de Deus. Ele está agindo. Não importa as intempéries, não importam os terremotos, não importam as lutas que estão surgindo diante de nós. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de nós. Está se manifestando a nós. Está revelando o seu poder a nós. E Ele espera uma resposta. Ele diz, se levante e se apresente diante do monte de Deus. Se apresente diante do Senhor dos Exércitos. Deus dá ordens ao seu profeta. E ele vai orientando o que Elias deveria fazer, ainda com essa segunda resposta negativa de Elias. Deus fala no verso 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus está trazendo um substituto a Elias. E o verso 17 diz, quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deus levanta os seus reis, Deus levanta os seus profetas, Deus levanta aqueles que vão substituir a cada um de nós, as novas gerações, Deus levanta, e Deus está levantando nessa geração, está levantando na sua casa, na sua família. Deus está nos dando a oportunidade de nos levantarmos nesse momento, em oração, em clamor, em entendimento de que Deus está agindo, e Deus está agindo. Mais ainda, Deus avisa que não haverá escapatória, porque quem escapar da espada de um, cairá na espada do outro. Deus está decretando a libertação, o livramento, a punição daqueles que se recusam a andar conforme os preceitos do Senhor. Mas o verso 18, irmãos, me chama a atenção e eu quero encerrar com isso, dizendo que também conservei em Israel. Quem conservou? O Deus Todo-Poderoso. Ele mantém o seu povo, aqueles que não dobram os seus joelhos aos deuses deste mundo, aqueles que não corrompem a sua alma com os prazeres deste mundo, aqueles que não se entregam aos deuses desse século. Deus conservou 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, todo aquele que foi fiel e se manteve fiel a Deus, agora estão sendo levantados pelo Senhor, porque a sua boca é santa, não beijou os ídolos, não se dobrou diante dos ídolos, não se dobrou diante das inclinações desse século, desse mundo,
mas se mantém fiel aos princípios do Senhor, porque Ele é Senhor das nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso está conosco, está guardando as nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso está com seus olhos sobre nós. A caverna não é o nosso lugar, mas é o monte de Deus o nosso lugar. Entenda isso. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e tudo o mais Ele fará. Ele tem te levantado como esses que não se dobram, que não retrocedem, mas que permanecem fiéis, firmes no propósito que o Senhor tem para nós. Não sabemos por quanto tempo vai durar esse isolamento social. Não sabemos qual o alcance de mortes terá no mundo através da Covid-19. Mas a única certeza que nós temos é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está conosco. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor está conosco. Creia nisso e abra o seu coração diante do altar do Senhor. Nós queremos orar nessa manhã. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você pudesse trazer essa verdade ao seu coração. Você está acuado na caverna, ou você entende que esse é um tempo em que o Senhor está ordenando aos seus anjos que nos sirvam para alinhar o nosso coração aos propósitos dEle. Mas Ele está nos chamando para nós sairmos da caverna. Não é sair do isolamento social, porque isso é necessário, mas é sair da condição de inércia que estamos, e orar mais, e buscar mais ao Senhor, e ler mais da sua palavra, e confiar no Senhor, exercitando a nossa fé, pois Ele é Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã, te agradecer por tua palavra, te agradecer, ó Pai, porque nós podemos louvar e engrandecer ao teu nome. Te agradecer, ó Deus, pois o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecer, ó Pai, pois o Senhor está cuidando da nossa nação, da nossa família. O Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E nós confiamos no Senhor. Pai, não permita que estejamos prostrados, ó Deus, acuados, com medo, Senhor, mas que haja temor no nosso coração pelo Senhor, temor do Senhor em nossas vidas, temor do Senhor em nossas escolhas, em nossas decisões, e que a bondade do Senhor, ó Pai, seja derramada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, alcançando com salvação, Senhor, os nossos familiares, alcançando com libertação essa nação, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nos dobramos diante de Ti, Senhor. E tomara que sejamos reconhecidos como aqueles que se dobram diante do Senhor, e não diante deste século, diante dos deuses desse século, diante dos ídolos desse século, Senhor. Mas nos dobramos diante do Deus vivo e todo-poderoso. Traz sobre nós, ó Deus, a Tua unção e a Tua graça. Sopra sobre nós, ó Deus, a brisa do Senhor, assim como veio aquela brisa, e o Senhor vem revelando o Teu amor e o Teu cuidado na brisa ao profeta Elias. Nos faz entender, ó Pai, os Teus sinais. Pai, que tenhamos um coração, ó Deus, quebrantado, não um coração endurecido, Senhor, para enxergarmos, ó Deus, os sinais do Senhor nesse século. Nos ajuda, ó Pai, e guarda as nossas vidas em Ti. Nós te pedimos e nós nos consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, a sua vida. Que seja uma semana de vitórias. Celebre ao Senhor, adore ao Senhor em todo o tempo, pois Ele é Deus vivo e presente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que a